só um Deus poderá ainda nos salvar. Essa é a frase que o filósofo alemão Martin Heidegger fala a um jornalista do periódico Das Spiegel, em meados da década de 60, quando confrontado com a questão de qual seria o futuro da humanidade. Aonde a tecnologia nos levaria? O que tanta intervenção técnica na natureza e da relação do homem com outro homem poderia nos levar? Bom, digamos que essa frase, ou ela é um emblema místico, religioso, que uma força sobrenatural possa enfim nos alçar para além dessa rota de colisão na qual estamos ainda, ou talvez mais ainda, ou é uma frase cética, um pessimismo, assim, dizendo, olha, o último que sair, por favor, apague a luz. Essa é a mesma pergunta, se essa interpretação, se vai para um lado ou para o outro, que eu me coloco ao ler o novo livro do Daniel Galera, chamado O Deus das Avencas. É um livro com 3 novelas, que vem de toda uma sequência de romances, contos, desse escritor gaúcho que eu acompanho desde daquela estreia que ele fez pelos Livros do Mal, em Dentes Guardados, passando por Até o Dia que o Cão Morreu, também com Barba Ensopada de Sangue, que me encheu de espanto, chegando assim a esse livro, que é um de seus livros mais misteriosos, certamente, com histórias colocadas num cenário apocalíptico, onírico pelo menos, que constrói a mitologia desse tempo de agora, de um impasse. E então, com essa leitura, qual caminho pode ser aberto para uma salvação? Eu aposto que nem o escritor Daniel Galera gostaria de se imaginar como alguém que constrói algum epílogo para a salvação, algum tipo de documento que possa ser lido por toda a humanidade para, enfim, sairmos do buraco onde estamos. Mas há pistas. Eu tendo a crer, lendo junto todas essas narrativas, que há pistas de o que podemos fazer e também quais são os limites do que já fazemos para sairmos mesmo dessa lamaceira onde estamos. E bom, nessa primeira história, que dá o título ao livro, que é O Deus das Avencas, poderíamos acreditar que é quase uma crônica realística sobre um jovem casal na eleição de 2018 tendo seu primeiro filho. Assim, uma história realista. Que você, quando chega a terceira, que é a Begônia, onde já é um conto pós-apocalíptico, quase mítico mesmo, você, saímos ali de uma relação de descrição de uma realidade brasileira para chegar a uma ficção científica futurista filosófica. E assim, o que teria uma relação de uma coisa com a outra? E a mim parece que há uma sequência nessas histórias que levam a um universo ficcional. Há uma sequência em que as 3 contam tempos. A primeira é o tempo presente, a segunda um futuro próximo e a outra o futuro final, vamos dizer assim. Não tão distante, mas mais distante. E assim, a primeira, também pelo clima onírico, como eu disse, em que o Deus das Avencas vai aos poucos te levando. Você vai entrando naquela tensão de um casal que quer ter o seu primeiro filho com um parto natural, sem a ajuda de muitos, assim, sem um amparo, nessa solidão da cidade grande, que me lembra muito mesmo a narrativa de Até o Dia que o Cão Morreu, assim, que é jovens de classe média numa grande cidade enfrentando o dragão da maldade, que é uma metrópole, e seus desafios de tentar ser o que dentro de uma sociedade que não está nem aí para o que você vai se tornar. Ou, na verdade, só se importa com você quando é para tolher as suas idiosincrasias, as suas particularidades, como é o caso do jovem casal, em que a mulher ela não quer tomar ocitocina, simplesmente parir com um parto cesariano, assim, a cesárea, né? Não, ela quer a natureza. A natureza mesmo diga seu caminho. E é nisso que
vai chegando a uma linha em que, sem contar nada, ao final aquilo vai se tornando como se fosse um sonho de solidão absoluta, que vai nos levando ao clima necessariamente do segundo conto, ou segunda novela, chamada Tóquio, em que há também um jovem casal, mas na verdade mais centrado num rapaz, na verdade um homem que já com seus 40 anos, relembrando a sua adolescência, em que ele teve um encontro com, parece, a mulher de sua vida, que era uma militante da questão ecológica, ativista, né, das pautas ambientais, e ele é o filho de uma bilionária que patrocina transformações catastróficas, que se mete em experiências científicas que tentam trazer uma imortalidade a ela. Assim, a promessa da imortalidade que os bilionários se colocam, então, se metem, tentam comprar ali. E também, assim, me parece que há uma ambivalência dessas duas novelas. Enquanto um traz sobre a natalidade, o outro traz sobre a mortalidade. E nisso que reside dois impasses. Dois impasses em que o primeiro, em que se coloca o nascimento de uma criança, um impasse me vem também com a memória de outra leitura filosófica, que é de outra filósofa alemã, Hannah Arendt, em que no seu livro A Condição Humana, né, seu ensaio, obra-prima, assim, e também outro ensaio que é A Crise da Educação, ela se põe a pensar sobre o nascimento da criança, assim como também uma simbologia do novo, como a possibilidade de um mundo dizer uma nova palavra. A realidade sempre pode ser recriada a partir do novo. E o que a gente pode deixar é mesmo o novo ser o novo, para que aquela outra palavra possa ser a palavra que nos recrie, né, que refaça o nosso mundo. Tanto que, em A Condição Humana, na edição brasileira, o professor Adriano Corrêa, no prefácio, ele coloca a epígrafe de um escritor, né, do Guimarães Rosa, escritor brasileiro, frase muito bonita, dizendo assim, que quando um menino nasce, o mundo torna a acontecer, torna a surgir. E essa esperança da novidade no mundo é uma esperança ali, trazida por Arendt, trazida por essa ideia de que o novo pode ser a nossa recriação. E é um impasse que me vem com essa novela O Deus das Avencas. Não. A gente não pode mais apostar as fichas simplesmente no novo que está por vir. O novo vem, o outro novo vem, e nós vamos cavando cada vez mais a nossa cova cósmica, digamos assim. E a gente não pode mais esperar. Já não pode esperar o novo simplesmente vir e dar o tempo de ele trazer a nova palavra. Nós precisamos refazer o que é preciso ser refeito desde agora. E indo então para essa mortalidade que é na novela Tóquio, né? Na tentativa de mortalidade que, claro, não dá certo. O que me põe de novo ao pensamento ali de Martin Heidegger, em que ele faz essa crítica justamente à técnica, em que a técnica seria a tentativa do ser humano dominar a natureza. A gente teria esperança de tornar a Terra um mundo humano. E assim nós poderíamos ter capacidade de previsão, capacidade de cálculo, capacidade probabilística de, enfim, decifrar aquilo que nos constrange, que é essa natureza muito maior do que nós, muito mais forte do que nós. E assim, ele já estava dando essas pistas de que não vai ser pela técnica que a gente vai controlar isso. Não é uma questão de controlar. Não é como se a gente estivesse cavalgando, né, um cavalo que fosse nos derrubar, e a gente precisa, então, entender todas as suas possibilidades para saber exatamente o ponto em que o cavalo nos derrubaria e nós evitarmos isso. Não vai ser assim que a gente se colocaria fora da rota de colisão. A gente não tem que dominar todas as possibilidades de futuro, controlar tudo, para poder evitar a catástrofe. Na verdade, isso está nos levando mais a galope, com mais velocidade à catástrofe. E assim chegamos
ao conto a novela número 3. Vou chamando de contos, assim, mas novela, com contos longos mesmo. E a novela número 3, A Begônia, em que nós retornamos à natureza, mas não por escolha. Ou pelo menos não no seu princípio ali da história. Mas porque nós estamos em terra arrasada, no man's land. Assim, sobraram algumas células de seres humanos espalhadas pelo mundo, estão sendo arrasadas ainda por uma praga invisível, e também com as guerras que aconteceram, e temos uma última célula ali que consegue ter realmente um antídoto para a praga que está solta, que eles chamam de necromel, que é uma substância que eles pegam das abelhas ali, que eles descobriram, e não vão espalhar se o necromel acaba. Então eles conseguem pelo menos se preservar. E o dilema dessa, digamos, última comunidade humana é se eles devem acolher um bilionário que acabou de cair do espaço. Sim, os bilionários tentaram ir para o espaço e ficar longe da Terra, que aqui já não... uma terra que se acabou. Mas não deu certo também lá, e eles começam a ter suas naves em queda, né? Essa queda adâmica também, em que nós estamos sempre confrontados, assim, expulsos sempre desse paraíso, e eles em queda. Bom, eu uso essa metáfora com a licença do próprio autor, que coloca uma frase de Virgílio na epígrafe dessa novela, né? Então, assim, remetendo a esse clima mítico mesmo, inaugural, em que parece que o ser humano está começando quando ele está no seu desfecho. Então, a gente volta a uma origem para poder sair do desfecho, sair do fim, um fim enquanto definitivo. E assim, me parece, sem dar as cenas, para qualquer um de vocês que ainda não tenha lido, possa ir até o final ali, sem dar spoilers, mas o desfecho mesmo, em que eles vão solucionar esse problema, se eles matam esse bilionário que caiu do espaço, para evitar que ele espalhe, e até com uma condenação moral mesmo, o sujeito fugiu e deixou todo mundo aqui, achando que ia ser o último ser humano mesmo do universo. Ou eles o acolhem, enfim, essa é a questão, e que atravessa a protagonista, que é Chama. Também os nomes já são elementos da natureza, já são assim conexões ancestrais mesmo. E por falar em conexão ancestral, a última cena, sem eu dizer de que modo ela vai ocorrer, mas na última cena nós temos talvez a imagem máxima para o Deus das Avencas, em que Chama é envolvida por todas as abelhas, e as duas forças se tornam uma só. É como se ela se integrasse com a natureza. É como se naquela imagem total, humanidade e natureza se tornassem uma só. E nessa minha pegada esperançosa, é que eu, a partir dessa cena, escolho a interpretação da frase ali do Heidegger, de que o Deus que ainda possa nos salvar é uma outra possibilidade que ainda possamos ver, a nos remeter para que o destino seja outro. E assim, me parece que esse Deus, então, Deus das Avencas, Deus das abelhas, Deus de quase todos os elementos da natureza que possam ser colocados, na verdade é o ser humano mesmo, se reconectando com a natureza. Mas não só no sentido ecológico, ambiental, de preservações, que sim, que são extremamente importantes, mas de uma maneira existencial e radical mesmo. A gente precisa relembrar essa natureza primordial em nós como uma força, como uma participação harmônica, mas e deixar de encarar a natureza como se fosse um adversário, como se fosse algo a ser controlado, a ser dominado como um touro bravo. A gente, de alguma maneira, precisa ver de volta a natureza como um princípio de expansão própria.
como se a natureza fôssemos nós. Como se não. Somos nós. E nessa conexão mais íntima que possa haver, é que a gente possa, nessa fonte, extrair toda a energia possível para sair da rota de colisão. E eu acho que esse, então, fica como um convite de pensamento também, que, ainda há um caminho de saída, e esse caminho é uma reintegração, uma reconexão com as forças que já temos e insistimos em esquecer. Bom, essa é a minha leitura de O Deus das Avencas, Daniel Galera. Vou tentar fazer outras leituras por aqui, vão acompanhando, e até mais.